muito bem-vindos aqui, viu? Para mim é um privilégio, uma honra poder recebê-los. Tem mais uma cadeira ali em cima, viu? Se quiser trazer aí para baixo. Antes de mais nada, eu não posso deixar de agradecer a Deus e as pessoas que oraram, que incentivaram, que apoiaram, que fizeram aquela campanha do carro para o missionário, né? Então, graças a Deus, Deus trouxe vitória, né? Nos deu condições de poder adquirir um veículo novo, claro, um veículo popular, mas um veículo que vai me transportar com segurança, eu louvo a Deus por isso, um carrinho completo, né? Do Jack, né? O mais barato lá da linha, o 2, e é da cor vermelho, mais barato também, né? Mas assim, uma bênção, né? Porque é um carrinho completo, tudo. Então agradecer a Deus, agradecer a cada um de vocês que somou ao nosso lado, que orou, que intercedeu, que apoiou, né? Que semeou, quer dizer, do universo, assim, nas redes sociais de mais de 15 mil pessoas, nós tivemos um pequeno grupo ali que realmente pôde ofertar, que lançou as sementes, mas isso é bíblico, né? Deus nunca usou grandes grupos. Você vê, pequeno grupo, Jesus treinou 12. Os valentes da Davi eram um grupo muito pequeno, o exército de Gedeão era um grupo pequeno. Deus não precisa de muitos para fazer grandes coisas. Deus usou poucos para fazer esse milagre na minha vida. Mais uma vez, mais um testemunho aí que eu tenho para contar, para narrar, para honra e glória no nome do Senhor Jesus. Então, fica aqui minha gratidão a todos vocês e continuar incentivando que esse desafio continue e trazer mantimentos para a casa do Senhor, né? Porque essa chama, que esse ministério aqui não venha a ser eclipsado, né? Que o adversário ataca muito aqui. Ataca bastante, ganhamos um alvo nas costas agora, né? Quanto mais você anuncia a verdade, mais você incomoda as trevas. Quanto mais você brilha, mais você incomoda as trevas, né? Então isso tem incomodado o mundo espiritual. Então a gente tem aqui como alvo que Deus colocou no meu coração, da gente ter uma arrecadação mínima para manter aqui a base, R$5.000 por mês. O que a gente faz com esse dinheiro? R$2.000 a gente paga as custas de aluguel da base, mais estacionamento, mais o transporte de combustível que eu gasto para vir até aqui, o pedágio, né? A gente procura sempre deixar uma mesa para vocês, água, café, uma bolacha. O povo tem colaborado, tem trazido mais, mas a gente procura também somar com isso. Então R$2.000 é mais ou menos o que a gente gasta nisso. É o nosso investimento mensal para manter a estrutura da base. Mais R$2.000 a gente quer ter para honrar os ministros, porque aquele que semeia as coisas espirituais é digno, é lícito que recolha os materiais, que anuncia o evangelho, é lícito que viva do Evangelho, nada contra isso. Então cada ministro de Deus, cada vaso que Deus usar para estar trazendo a palavra aqui, Deus colocou no meu coração que aqui receba uma oferta de R$500. Aí você vai dizer, puxa, Daniel, e você? Eu ganho a mesma coisa. A mesma coisa, porque quando Deus fala em dividir, em partilhar, a divisão para mim continua sendo uma equação igual, né? Em partes iguais. Então Daniel não ganha mais que ninguém, né? Se Deus trouxer o recurso, eu vou ganhar a mesma coisa que o Wilson, que o Boaz, que a Camila, ou qualquer outra pessoa que venha trazer a palavra de Deus. Porque o trabalho é o mesmo. Né? O tempo de consagração que eles vão ter é o mesmo, não seria justo, né? Eu ganhar mais do que ninguém. E eu queria ter uma reserva mínima, né? Então R$2.000 para honrar cada ministro, né? Cada palavra que vai ser entregue a cada final de semana, e R$1.000 de caixa para ajudar a sua vida. Porque o maior patrimônio da igreja são as vidas. Então, se alguém precisar, estou com o aluguel atrasado, a igreja tem condição, nós vamos te ajudar, né? Eu preciso comprar remédio, estou sem grana por remédio, aqui é receita do médico, nós vamos investir, vamos comprar um remédio para você. Olha, estou sem comida na minha casa, vamos fazer uma compra de mercado para você, né? Então, tudo aquilo que você precisar, e a igreja tiver condições, é claro que a ovelha do ministério, a ovelha é aquela que participa, aquela que está presente, aquela que está colaborando com os seus dons, com os seus talentos, com as suas sementes, com a sua presença, com a sua participação, evidente. Essa ovelha que cumpre com os seus deveres, ela é digna de ter os seus direitos preservados, né? É uma equação matemática, né? Então isso está no nosso coração, e se vier mais a gente vai investir em mais vidas, né? A gente não vou aumentar a caixa de ninguém, não, né? Eu não preciso de fazenda, né? Não preciso de jatinho, né? Eu já tenho um carrinho lá, já tá bom, né? Já tenho 4 gatos, né? Já tenho 2 cadelas, já tenho minha esposa, meu filho, o maior patrimônio que Deus me deu. Então não precisa mais nada, né? Então a gente vai investir em vidas, né? Porque as vidas é o maior patrimônio da igreja, e é isso que está agregado aqui ao meu coração. Então, dado esse recado aí, lembrando, semana que vem nós vamos estar ministrando o seminário em São Mateus, está ministrando o seminário nível 1. Depois, no outro sábado, vamos estar em Carapicuíba, também ministrando o seminário nível 1. No outro sábado, vamos estar aqui na base, eu acho que é um seminário de escatologia. E depois de escatologia, se me falha a memória, já é louvor e adoração, né? 16 de novembro, né? Pois é. Bem, então, se você quiser participar tanto de escatologia, o pessoal já está tremendo aí, né? Quanto de louvor e adoração, faça a sua pré-inscrição. Por louvor e adoração, olha, tem poucas vagas, deve ter umas 30 ou 20 vagas só, né? Então corra aí na frente, deixa o seu nome, manda um e-mail pra gente, para você fazer parte, né? É um trabalho pioneiro no nosso site, tem todo o escopo ali do seminário. Então uma coisa que hoje Deus colocou no meu coração, quando a gente vai falar de amorfo é algo sem forma.
sem forma definida, isso é o amorfo. E quando a gente hoje olha para a igreja, a gente vê que a igreja perdeu a sua identidade, ela está amorfa, ela está sem a sua forma original, né? A sua forma original, ela não foi preservada, ao contrário, ela foi contaminada e foi deformada. E o que acontece? Colocam você num looping. Vou ilustrar. Existe uma alegoria que diz que a barata tem medo do rato. A barata tem medo do rato. O rato tem medo do gato. O gato, por sua vez, tem medo do cachorro. O cachorro, então, é o melhor amigo do homem. E a melhor companheira do homem é a mulher. E a mulher tem medo do quê? Da barata, né? Voltou o ciclo, né? A gente fica um looping, né? É um looping, né? E parece que existe algo no DNA humano, inerente ao ser humano, que quer escapar desse ciclo, que quer escapar dessa prisão, desse looping permanente, né? Então os indianos, eles tentam encontrar, através de uma alternativa, né, que foi proposta por Buda, né, que o termo sânscrito significa o iluminado, o nome original era Siddhartha Gautama, né? A proposta era de atingir o nirvana. Então o que é o nirvana? Eles acreditam que você está preso a essa roda da vida, você vive, você nasceu, sofreu, morreu, aí volta de novo, nasce, sofre, morre, fica nesse ciclo, né? E você só se liberta desse ciclo quando você se desapega da matéria. É um dos pilares do budismo, por exemplo, né? É o desapego às coisas materiais. Aí você morreu e fica só lá no céu, né? Não reencarna de novo. Então parece que lá está dentro do DNA humano encontrar alternativas. A gente vai ver isso em várias expressões religiosas do mundo inteiro. Alternativas, parece que o ser humano tenta encontrar uma porta, uma janela para escapar desse looping. E se a gente transportar essa realidade para os nossos dias, como é que está isso hoje? Dizem para você vai dizer, por exemplo, eu quero ser próspero, eu quero ser próspero. Então aí o que vão dizer para você? Dê o dízimo, já dei. Aí você vai dizer, não, mas eu ainda dei o dízimo e não sou próspero. Então é o pecado, já confessei. Mas eu ainda não sou próspero, então agora é a maldição, quebrei. Então agora é a provação, passei na provação, continuo não sendo próximo. O que eu faço agora? Dá o dízimo, né? Você voltou de novo, dá um trízimo agora, né? Você volta no ciclo, você de novo está preso na mesma cadeia. E uma coisa curiosa, que outrora Deus me usou, né, quando eu fazia parte do engano lá, do satanismo, de trazer para a igreja, né, o descortinar da alta magia, de passar segredos da alta magia para a igreja, a fim de que a igreja se preparasse para combater o bom combate, conhecendo assim então as estratégias do adversário. Hoje, de uma maneira muito paradoxal, Deus tem me usado de uma outra maneira, mostrar para você o que está lá atrás da cortina, aquilo que você não vê, que está sendo encenado atrás das cortinas dos altares das igrejas. Tem muita contaminação no nosso meio, e hoje o povo perece pela ausência do conhecimento, né? Então, quando você conhece a verdade te liberta. Já a mentira, ela te aprisiona. Uma coisa que é importante você entender: Deus não faz acordos. Deus não faz acordo. Não existe acordo com Deus. É sim, sim, não, não. Nosso Deus é um Deus de verdade. Você não pode comprar a Deus. Você não pode coagir a Deus. Vou usar uma ilustração para você entender melhor. A mitologia grega, ela diz que tinha um deus muito poderoso, o tal de Zeus. Ele era casado com Deméter. E o fruto desse casamento nasceu uma filha chamada Perséfone. Perséfone, então, era chamada também de deusa da fertilidade, da agricultura, da colheita, né? E diz a mitologia grega que era uma mulher muito bonita. Então Hades, o rei do submundo, né? Do reino dos mortos, ele deseja muita beleza de Perséfone. E ele quer tomá-la como esposa. Então um dia, quando ela está colhendo flores, ele açuga, vai lá, abre uma cratera, ela vai parar no abismo e fica presa lá. Então, logo recorre a Zeus. Deméter recorre a Zeus. Olha lá, nossa filha está lá na mão do Hades. O que a gente faz? Então, o que ele vai procurar fazer? Ele vai até lá. Zeus vai ter uma conversa com Hades para tentar tirá-la, a filha, de lá. Só que ela já tinha comido um fruto, né? Segundo a mitologia, se você comesse um fruto no reino dos mortos, você ficaria condenado a ficar para sempre no reino dos mortos. E ela comeu o gomos e uma romã, que significa ali na simbologia o casamento. Então ela não poderia mais sair de lá. Então Zeus faz um acordo com Hades. Diz: olha, ela fica 6 meses comigo, e 6 meses que nós vamos dividir na boa, né? Fazemos um acordo aqui. Então durante os 6 meses que essa tal de Perséfone ficaria no reino dos mortos, a terra sofre com a ausência de uma colheita. Vai ser a época do inverno, do outono, né? Então não tem aquela colheita. Quando ela está aqui, né, é o momento da primavera, do verão, é a colheita, é a fartura e tudo mais. Então aqui a gente mostra os deuses fazendo acordos. O nosso Deus não faz acordos. Ele é sim, sim, não, não. E a verdade é uma coisa que incomoda. Vou ler para vocês
um texto de João, capítulo 8, versículo 45, a partir do 45. Jesus está dizendo: mas por que eu vos digo a verdade, não me credes? Olha só, Jesus está falando a verdade e não estão acreditando nele, porque a pessoa está tão aculturada a escutar mentira, e quando fala a verdade, destoa, né? Quando Galileu falou: olha, a Terra não é o centro do universo, quase que foi para a fogueira, né? Quem dentre vós me convence de pecado? Ou seja, vocês estão vendo algum pecado na minha vida? Ou vos digo, e se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Ele está falando para pessoas religiosas, eles têm um conhecimento teórico de Deus, mas não têm uma experiência com Deus verdadeiro, né? Então, não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus, e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e tens demônio? Então eles diziam que Jesus estava possesso de Deus. Jesus tinha demônio pelo fato dele falar a verdade. Tinha demônio. Jesus então respondeu: eu não tenho demônio, antes honro meu Pai, vós me desonraste. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Veja só, Jesus não buscou a própria glória, né? E quantos homens não buscam a glória para si? Ele é autor da glória, né? Ele é o rei da glória, mas ele não chama a glória para si. Eu não busco glória para mim, né? Há quem a busque e julgue, né? Então fique esperto aí os falsos profetas, né? Em verdade, vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Quer dizer, reitero, agora você testificou que tem capeta mesmo, né? Vem dizer uma coisa que a sua palavra traz vida? Não, agora tem capeta. Não é uma coisa antagônica, né? Jesus está falando a verdade, está falando uma boa, e aquela verdade ela confronta tanto com aquela mentira, que ela passa a ter o contexto de mentira, embora seja verdade, né? É o contrário daquilo que muitas pessoas têm feito, aquele princípio da semiótica de Freud, que a gente cansa de repetir nos seminários, né? A questão do conceito disso. A mentira contada várias vezes ganha o status de verdade. Então, naquela época, eles viviam uma mentira. Eles viviam um sistema religioso amorfo, sem forma, vazio. Deus não estava nas igrejas, não estava nas sinagogas, não estava presente ali nos rituais, nas cerimônias, nas tradições. Era só carne, estava morto. Perdeu o princípio. Jesus está resgatando esses valores, está trazendo à tona novamente esses valores. Muitos dos principais acreditavam em Jesus. Acreditavam, mas eles tinham medo de perder cargos, né? João, capítulo 12, versículo 42, está escrito assim: apesar de tudo, até muito dos principais, pessoas de cargos, né? Creram nele, mas não confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E quantas pessoas não amam a própria glória? Sabia que vem gente aqui no ministério que já falaram isso para mim? O próprio pastor já falou isso para mim. Daniel, olha, às vezes eu venho aqui, eu sou pastor auxiliar da minha igreja, e eu venho aqui no Ministério Igreja da Luz para receber uma palavra, porque aqui eu recebo alimento puro, né? Mas eu não quero frequentar aqui, porque lá eu tenho cargo, lá eu sou pastor auxiliar, né? E aqui eu vou ser ovelha, não quero ser ovelha, eu quero ser líder, né? Então a gente quer buscar a glória, né? Não quer buscar a Deus, nós estamos invertendo valores. Quando você inverte esses valores, você perece. Lembrando que nós estamos adiante de um adversário muito inteligente, né? Então a igreja hoje ela está num cativeiro, ela está presa num cativeiro, né? Então você pegar um passarinho que nasceu na gaiola, se abre a gaiola, ele não sabe para onde vai. Você abre, ele fica ali olhando, tal, ele tem segurança dentro da gaiola, né? Então nós precisamos sair, porque Deus tem muito mais para você, tem muito mais para a sua vida. O diabo é um ser inteligente, é persuasivo, ele conseguiu enganar até mesmo os anjos. O diabo é aquele cara que consegue vender geladeira para o esquimó, né? Ele tem um poder de persuasão muito boa, né? Então o bicho é inteligente, né? Então a única maneira de a gente poder vencê-lo, né, é aplicar ali conhecimento da verdade, ser vacinado com a verdade. Eu sei que algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês hoje pode deixar vocês chocados, aquela coisa do crente galinha, fica chocado, pode deixar você meio assustado, né? Tem um cineasta francês
francês muito famoso, faz filmes de terror, chamado Jaciporro, faz filmes de terror, né? Jaciporro. Sentiu o trocadilho, né? Então vocês podem ficar meio assustados como cineasta, né? E também a gente não vai utilizar aqui nenhuma técnica do pastor alemão, o que faz o Schutz, o pastor Schutz, né? Tem muita gente que dá um bico, né? Deus me revela agora que alguém que se passando problema aqui, passando problema. Gente, tem alguém aqui que não passa problema? Misericórdia, né? Então, não dê Schutz, né? Não use a técnica do Schutz, né? A técnica alemã do Schutz, né? Então você conhece a Bíblia, né? Deixa o Espírito Santo fluir através da sua vida. Gênesis 1:2 diz assim, que a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Então a terra ainda não tinha forma. Deus então dá forma para a terra, dá cores, dá vida, faz o homem, né? Prepara a sua criação, começa a ensinar um pouco do seu amor ao homem. Só que acontece, o homem se afasta de Deus. Embora ele tenha tudo de bênção, ele se corrompeu através do pecado. Então aquela essência do mal entra no coração do homem, o homem se afasta de Deus e colhe a consequência. Aquilo que era para ser bênção, torna-se maldição por causa do nosso livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio do homem. A terra então passa a ser amaldiçoada. Gênesis capítulo 5, 28 e 29. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então a terra estava amaldiçoada. Aí logo em seguida veio uma sentença da maldição, veio um dilúvio sobre a terra. Então Deus ele recomeça. Novamente Deus é misericordioso, Deus é longânimo, ele recomeça, ele passa agora novamente a apresentar o seu amor, né? E a intenção de Deus é que toda a terra fosse unida, né? Que falassem a mesma língua, o mesmo idioma, que é para promover essa união. E Jesus vai falar muito em união, né? O salmista fala muito em união, com um bom e com suave que os irmãos vivem união. E a gente tem essa dificuldade de ver união, né? Por causa da rebelião do homem, essa união ela acaba sendo desmantelada ali, né? Vai estar em Gênesis capítulo 11, de 1 a 9, eu pedi para subler para a gente aqui. Olha como é que está. Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. Então disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume tome conta do céu. Tornemos famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor: O povo é um, e todos têm uma só língua. Começam a construir a torre. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam mais um ao outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, a intenção de Deus era promover essa unidade, mas através do pecado, isso aí começa a desmantelar. Satanás ele aproveita algumas lacunas aqui, mas Deus ele continua a ensinar ao homem, continua a disciplinar. Começa ali a circuncisão, ela vai ser introduzida, vai estar em Gênesis 17, a partir do versículo 23, só estou citando. Mas só que o homem ele tem essa tendência de pecar. De novo o pecado toma conta da terra, cidades são dizimadas, Sodoma e Gomorra é destruída, né? Mais uma vez ali a gente vê o pecado se alastrando e Deus tenta resgatar novamente o homem, né? A gente vai falar bastante sobre isso numa mensagem que a gente titulou Divisão de Reinos. A gente vai dar um panorama de toda essa trajetória do povo de Deus ao longo da história, né? Até os dias de hoje, então você pode acompanhar ali, tem no YouTube, no nosso site, né? Como complementar até esse estudo. Então Deus ele começa a trazer novamente preceitos para o homem. Começa uma nova história através de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó que posteriormente vai ter um encontro com Deus e vai se chamar Israel. Um dos filhos de Jacó é José. José então ele vai ser aquele que Deus vai usar como instrumento, né, de bênção para que toda aquela família de José vá para o Egito. Acontece todas aquelas coisas, ele vai para o Egito, é preso, mas depois ele ganha o anel de autoridade, traz a família para o Egito, eles se multiplicam, crescem e aí a nação de Israel começa
começa a ser embrionada, aí começa a ser formada, começa a crescer numericamente, começa a estruturar. Deus então ele vai separar Moisés para ser o libertador daquela nação. Moisés, ele vai ser o líder que vai conduzir toda aquela geração, né, vai sair do cativeiro, vão sair do cativeiro e vão para a liberdade. E mais, Deus tinha uma promessa para aquela geração, uma terra que emana leite e mel. Se você observar em toda a narrativa bíblica, no meu entendimento, eu vejo que nós nunca vamos encontrar tantos milagres e o sobrenatural agrupado de uma maneira tão singular quanto aqui na saída do Egito, né? Muitas coisas estão acontecendo ali, os milagres são muito grandes, o mar abre, vem coluna de fogo, vem manifestações do poder de Deus, é o maná no deserto, as pragas no Egito, a gente vê uma manifestação muito forte, muito proeminente do poder de Deus fazendo milagres, sinais e prodígios a favor dos hebreus, e aqueles milagres ali, aquela nação viu coisas que poucos olhos viram, né? Eles presenciaram milagres que poucas pessoas tiveram o privilégio de presenciar, viram algo sobrenatural de Deus, palpável, chancelado ali, inquestionável, e mesmo assim o povo reclamava, estou com fome, quero comida, quero carne, quero água, quero isso, né? E Deus foi suprindo, mesmo assim Deus, a sua misericórdia, a sua graça, Deus ele foi suprindo. E o que acontece? Quando Moisés ele sobe ao monte para receber de Deus as leis, né? E quando ele desceu, o que ele encontrou o povo lá? Adorando o bezerro. Inclusive Arão foi conivente com isso. Arão que viu os milagres também, que foi junto com Moisés para enfrentar Faraó, né? Ele foi conivente com aquilo ali, de fazer um bezerro para ser adorado. O bezerro tiraram dos brincos, fundiram ouro e fizeram um bezerro. Ou seja, o Deus virou um bezerro. Se fosse um leão, ainda vai, mas fizeram um bezerro, né? Um bezerro. Da onde vem esse simbolismo? Aculturado do Egito. Eles voltaram, a mente deles era uma mente de escrava. Eles estavam aculturados como escravos. Sabe, existe uma técnica, eu tenho gatos, então estou ligado nessa história. Como é que você faz para o gato ficar assim, ficar na sua casa, se acostumar com a sua casa, entender que a sua casa é casa dele também? Porque o bicho gosta de dar um rolê, né? Ele passeia, de repente ele pode ir e não volta mais, né? Então a estratégia, pegar o gatinho filhote, você deixa ele preso num local pequeno, né? Num banheirinho, né? Num lavabo, né? Num quarto pequeno, deixa ele num pequeno local, por uma semana. Claro, você vai dar comida, vai dar água, põe areia para ele, solta, dá carinho, dá atenção, brinca com ele, dá uma liberdade vigiada, mas deixa ele dormir lá fechado. Depois de uma semana, quando você o solta, se ele sentir qualquer ameaça à volta dele, ele vai voltar para o cativeiro. O cativeiro é o local de refúgio dele, é o local de proteção, ele se sente protegido no cativeiro, né? É assim que o animal pensa, é assim que a maneira dele agir, né? que a intuição dele vai modular. E esse povo estava agindo dessa maneira. Eles voltaram para o cativeiro e sentiram medo. Moisés está demorando para voltar. E agora? Estamos lascados. Vamos fazer outro Deus, né? Vamos fazer um bezerro, né? E qual é essa herança do cativeiro que talvez você tenha levado na sua vida, né? Qual é aquela herança do velho homem que hoje você continua trazendo na sua bagagem? Orgulho, altivez, avareza, soberba, mentira. Muitas vezes a gente continua aflorando a herança do cativeiro, né? A gente continua voltando para o cativeiro. Nós somos livres, né? Você é livre em Cristo. Jesus levou a maldição na cruz do madeiro ali, o sangue de Jesus te cobre e te protege, mas muitas pessoas continuam vivendo no cativeiro, não provaram da liberdade plena. O que é que está acontecendo? O novo, ele dá medo, o novo assusta, né? Tudo que é novo assusta. Então aquele povo, ele estava aprendendo. Eu lembro que algumas linhas teológicas dizem, a geração de Moisés pereceu no deserto porque eles tinham a mente de escravo. Eles nasceram escravos, seus avós foram escravos, seus pais foram escravos, a mente deles era de escravo. Eles não tinham mente de conquistador, não eram guerreiros. Mas Deus não prometeria algo que não fosse possível acontecer, né? Deus não prometeria a terra prometida àquela geração se eles não fossem capazes de conquistar aquela terra. E quando eles passaram pelo deserto, eles foram forjados guerreiros, lutaram muitas batalhas, venceram muitas batalhas, aprenderam a combater. Moisés intercedia, eles tinham vitórias, eles aprenderam muitas coisas no deserto. Então eles foram forjados, eles tinham tudo para conquistar as promessas de Deus, tinham todos os elementos. Eles conheceram a Deus através de milagres e prodígios, de sinais. E aí o que acontece?
Bastou Moisés se afastar um pouquinho e fazer um bezerro. Aí o que acontece? Quando Moisés vem, dá um sabão naquele pessoal, e ele pega, se arrepende, que bobagem a gente fez, se arrepende, chora, se arrepende, confessa o pecado e tal. Moisés fica bravo, quebra a tábua, vai lá, vou fazer outras tábuas, né? Só que aí o que acontece? Imagina que agora o povo vai ser arrependido, né? Não, o povo continua reclamando, Interessante essa tendência humana, né? Deus, ele quer te abençoar, mas Deus não abençoa o murmurador, não abençoa aquele que reclama. Interessante também que aquele povo viu muitos milagres. Só que aqueles milagres não fortaleceu neles a fé. Quando Deus exigiu deles fé, olha, tá aqui a terra, vai lá e toma. Não, essa terra tem gigante, nós somos gafanhotos, somos pequenininhos. Repararam que a gente continua com medo do inseto? Continua, antes era da barata, a gente falou da barata no começo, né? Hoje o medo da igreja é do gafanhoto. O medo do povo morre de medo. O gafanhoto vem te pegar. Vem o devorador. Olha aí, inseto de novo, né? Coloca você no loop outra vez, né? E aquele povo se viu como gafanhotos pequeninos, frágeis. Mas é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? E Satanás inverteu aquela polaridade, né? Ou seja, vendeu geladeira para esquimó. Convenceu eles que eles eram pequenos, que eles eram fracos, mas eles estavam servindo o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, e eles estavam no deserto ali. Então, mesmo vendo os milagres, isso eu quero que você preste atenção, mesmo vendo milagres, sinais e prodígios, aquilo não gerou fé neles. Interessante que o que move as montanhas é a fé. A fé move montanha. Milagre não move montanha. Então, se você vai na igreja pensando em ver o milagre, querendo o milagre, se a sua busca é o milagre, você nunca vai provar a verdadeira fé. Você nunca vai provar o encontro pessoal com Deus. Nunca vai provar a conquista das promessas. Porque eles viram milagres. Aquela geração viu milagres como poucos viram. E não conquistaram as promessas. Mesmo vendo os milagres. Então, o milagre você não deve se nortear por milagres, né? E muitos ministérios hoje vendem os milagres. Tem milagre que você compra, a prestação milagre. Vê aberração, agora tem a unção do carro novo. Entra um carro importado na igreja, importado, não é um Jack, não, é um carro importado. E aí entra como se fosse uma noiva, as pessoas tocam o carro e recebem a unção do carro. É claro que aquele que está mais perto do carro para poder encostar, pagou mais, pagou a taxa ali, né? A taxa voluntária de 1.000, 5.000, etc, né? Voluntária, né? Então a gente começa a observar que milagre, se você vai buscando o milagre, não é essa a intenção. Você tem que ir na igreja para quê? Para fortalecer a sua fé, para conhecer mais a Deus, conhecer mais a história de Deus. Você vai na igreja porque você ama a Deus, você quer estar perto de Deus, né? Você quer estar perto do Criador de todas as coisas, quer conhecer a história de Deus, quer conhecer mais o que Deus ama e o que Deus abomina. Essa tem que ser a nossa motivação. Quando a sua motivação é essa, você passa a ser filho. Porque o filho não busca só interesse no pai. Eu amo meu pai, porque meu pai me deu um brinquedo novo no dia da criança. Não, o filho ama porque ama. Ele ama porque é pai, né? E o pai ama o filho porque é filho. Não está ligado a nenhuma coisa. Quando você passa a amar a Deus sem estar atrelado a alguma coisa, a uma recompensa, ou ao medo do castigo, né? Quando você passa simplesmente a amar, eu gosto de estar perto de Deus, eu gosto de servir a Deus, eu gosto de dar o melhor para Deus, você passa a ser tratado como filho. E você passa a andar na terra como filho de Deus. Você passa a ter um caminhar diferente. Quando você é um filho de Deus, você passa a... Porque você tem um caminhar mais leve, porque você se rendeu a Ele, se entregou a Ele. Essa entrega faz com que você tenha um fardo leve sobre as suas costas, né? Você tem aquela paz que Jesus dá. Qual é a paz que Jesus dá? É aquela paz que o mundo não te dá. Então o mundo dá a paz quando está tudo na zona de conforto, está tudo bem, né? Agora, quando as coisas não estão bem, né? Quando você está sendo ameaçado, perseguido, como Jesus estava, né? Era aquela paz que Jesus está nos trazendo. É a paz que Ele está dando, é uma paz que transcende o nosso entendimento. E era isso que Ele está querendo passar para nós. Então você anda na terra como cidadão do céu. Você anda na terra livre, não mais no cativeiro. Você anda liberto, porque você conheceu a verdade, né? Conheceu a Jesus, o autor da verdade, o autor da vida. Você vai passar agora a andar nos lugares altos, onde poucas pessoas chegam. Muitas pessoas vão poder te observar, mas poucos vão conseguir te seguir quando você começa a seguir os passos de Jesus. A gente vai observar na história bíblica, e numericamente não são muitos os heróis da fé, eram poucos, mas eles faziam a diferença para muitos, porque eles foram em locais onde poucos ousariam botar os pés. Eles foram aos lugares altos, né? Porque eles tiveram uma intimidade com Deus, eles passaram a buscar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, não apenas buscando o interesse, quer seja material ou outra coisa. E toda aquela geração, então,
ela vai perecer no deserto. Quando eles vão ali para sondar a terra prometida, Moisés chega na terra, manda lá os 12 espias. Dos 12, 10 falam: olha, não tem jeito, vamos perder. Só Josué e Caleb acreditaram, só 2 acreditaram. Se a gente parar para pensar, 3 pessoas acreditaram, né? Josué, Caleb e, é claro, Moisés. 3 pessoas acreditaram que eles poderiam tomar aquela terra, que Deus tinha dado a eles como herança, como promessa. 3, eram milhares de hebreus. Logo, a maioria não estava com a razão. E a gente tem essa ideia na nossa cabeça, né? Onde está a maioria? Está bombando ali, então ali é verdade. Nem sempre, gente. A maioria gritou: crucifica Jesus, né? A maioria não estava com a razão. A minoria estava ao pé da cruz. Interessante, né? 3 acreditaram que podiam entrar na terra: Josué, Caleb e Moisés. 3 estavam ao pé da cruz de Jesus. O momento mais difícil da vida de Cristo, aquele que deu a vida por você e por mim, só 3 pessoas estavam dando apoio para ele: Maria Madalena e João. Só ali. Cadê o resto? Cadê as pessoas que ele curou? Cadê as pessoas que foram transformadas, que ouviram as mensagens? Cadê o paralítico? Cadê o cego? Cadê aquele povo, né? Não estava tudo com medo. Estava longe, observando de longe ali, com medo de chegar perto. Aí somente Josué, Caleb. E como eles acreditaram de maneira tão veemente, o povo quis apedrejá-los. Simplesmente porque eles acreditaram que Deus pode fazer todas as coisas, né? Agora imagina, eles estavam, hoje a gente vê o povo, muitas vezes, correndo atrás de uma luz falsa. Sabe a mariposa? Ela é atraída pela luz e ela morre, né? Porque ela fica lá na temperatura alta da lâmpada, ela morre. Existe aí uma luz artificial sendo lançada para você. E muitos crentes estão indo como mariposa em direção a essa luz e encontrando não vida, mas morte, né? Estão sendo subtraídas e não acrescentadas. Subtraídas da sua paz, da sua alegria, da sua fé, da sua força, das suas finanças. Não está sendo somado, está sendo dividido, está sendo tirado de você. Não corra, não seja como a mariposa, né? Não busque a luz artificial, só tem a luz que é o brilho verdadeiro de Jesus, é a luz de Cristo. E como Josué e Caleb acreditaram, eles foram quase apedrejados. O povo ficou bravo com eles, quiseram apedrejá-los. Agora imagine essa situação, né? Jesus, nós vimos no começo, ele falava a verdade, porque eu digo a verdade sem dizer que eu tenho demônio. Quando você fala a verdade, meu irmão, você vai ser ameaçado. O inferno vai se voltar contra você, porque ele já está com todo mundo cativo lá na mentira, está naquele looping, né? Estão presos no looping. Aí você vem e diz: olha, é muito mais do que isso. Tem muito mais fora dessa caverna. Tem muito mais, tem um mundo aí fora. Deus tem muita coisa para você. Opa, estou libertando os cativos. Isso aí vai incomodar. Só 2 acreditaram de milhares. Faça parte desse grupo que acredita. Porque esse grupo que acredita conquista. Eles vão, das 3, né? Josué e Caleb vão conquistar a terra prometida, né? Nós vamos observar cada vez mais, né, esse desdobramento de Deus ali na vida. Então aquele povo, ele ofertou, eles estavam no deserto. Vamos recuar um pouco no calendário. Eles estavam no deserto, eles ofertaram muita grana para o tabernáculo. Quando Moisés faz o apelo, só vou citar onde está o texto, está em Êxodo 36, de 5 a 7. Moisés, ele pede ofertas para o tabernáculo. Sobejou, de maneira que Moisés teve que proibir de ofertar mais. Não ofertem mais. Eles ofertaram. Aquele povo lá do deserto construiu o tabernáculo. Aquele povo no deserto tinha sacerdote, tinha levita, fizeram roupas, vestes sacerdotais. Aquele povo lá no deserto louvava a Deus, adorava a Deus, ofertaram para Deus. Os artífices confeccionaram a arca da aliança. E onde é que estava todo esse povo na hora que Deus pediu fé? Vai lá, toma a terra, é tua. Não. Murmuraram, queriam apedrejar Josué e Caleb, só 2. Então, meu irmão, quebrando um paradigma aqui. Eu dou muito dinheiro para a igreja, então eu vou ter a promessa de Deus. Eles deram muito dinheiro, mas talvez a motivação deles foi na emoção, foi na coação, foi no medo, né? Às vezes eles não fizeram na emoção do momento ali. Só que se a sua fé, ela tem que ser linear, não pode ser sazonal. Fé sazonal não te faz vencer batalha. Não adianta você gritar hoje e amanhã você esquecer o escudo da fé na sua casa. Não adianta você ofertar hoje e amanhã você dar esmola. Não adianta hoje você adorar a Deus de todo o seu coração e outro dia você ir lá para a balada, você vai atrás das luzes, da pirotecnia, da festa. Você está indo como uma mariposa, né? Então você tem que ser linear. A vida de Paulo era linear, a vida de Elias era linear, de Eliseu linear, de Jesus linear. Você vê linearidade.
né? Você não via aquela sazonalidade ali. Eles procuravam dar o melhor. Erravam como eu posso errar, como você pode errar, mas buscam acerto, não se acomodam no erro. E aquela geração vai perecer no deserto. Então Deus não faz acordo. Você não compra a Deus. Eu dei tanto dinheiro. Eu jejuei, eu me consagrei. Olha só, eu vi milagres, eu vi prodígios. E mesmo você vendo tudo isso, você pode perecer no deserto. Porque está faltando algo muito importante. Falta amor e falta fé. O que te aproxima de Deus é amor e fé. Mas fé é confiança. E confiança é sinônimo de relacionamento. Você não confia em quem você não conhece. Então esse relacionamento vai gerar amor. Ou seja, é todos os dias, é diário, não é só aos domingos. Paulo, a fé dele não funcionava só aos domingos. Elias, a fé dele não funcionava só aos domingos, né? Era todos os dias. Era todos os dias. Tem que ser assim a sua vida cristã. Isso vai te fazer, de fato, mais do que vencedor. Fizeram tudo o que Moisés disse. Êxodo 39, 43. Eu vou ler aqui sobre. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara, e assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Aí o que acontece? Imagina, vamos recuar bem, vamos entender bem o contexto da geração que pereceu no deserto. Moisés abençoou, porque tudo que Deus mandou, eles fizeram. E olha só a manifestação do poder de Deus. Êxodo capítulo 40, 33 a 38. Olha que manifestação tremenda do poder de Deus que esses homens e mulheres viram, que essa geração viu. Êxodo 40, 33 a 38, por favor, sobre. Então Moisés levantou o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da entrada do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam viagem. Se a nuvem, porém, não se levantava, não prosseguiam até o dia em que ela se levantava. Assim, a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Pois é, o fogo, o poder de Deus, uma manifestação do seu sobrenatural. Mas logo depois o que acontece? Fogo estranho. O povo faz fogo estranho. Os filhos de Arão, os sacerdotes Nadab e Abiú, vão apresentar perante Deus fogo estranho, fazer algo que Deus não mandou que eles fizessem. Vai estar lá em Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2. Eu pedi para subir ler também, por favor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Pois é, morreram perante o Senhor. Então vê que a questão de você se nortear por milagres não é a garantia de vitória. Percebe que se você se nortear, eu dei uma oferta muito generosa, não é garantia de vitória. Mas hoje eu louvei a Deus, eu fiz o que Deus mandou. Fizeram o tabernáculo, fizeram a arca, tudo conforme Deus mandou, e foram abençoados por Moisés. Aquilo não deu garantia de vitória, não deu garantia. Estão vendendo para você uma imagem triunfalista. Você tem que manter uma cadência linear. Se você hoje você tem uma vida de vitória, procura manter. Aquele que está em pé, que vigie para que não caia. Se manter em pé é a condição para você conquistar as promessas. Se manter em pé. O diabo vai tentar te derrubar no meio do caminho, vai tentar colocar obstáculos no meio. Então aquele povo ofertou, eles fizeram cultos a Deus, sacrifícios, louvaram, venceram batalhas, né? Mas faltava alguma coisa. Faltava ali um amor incondicional que gerasse neles fé a ponto de saber: se Deus é conosco, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos. Deus vai lutar pela gente, Deus vai nos dar a vitória. Só dois acreditaram: Josué e Caleb e Moisés. Moisés não entrou, Josué e Caleb entraram. Só eles ali. Então, na verdade, o que derruba as muralhas, o que faz vencer o gigante, é o amor e a fé. Essa é a mensagem central da Bíblia. Tudo que vem fora disso é triunfalismo. Porque o resto, tudo que você faz é consequência do amor e vai ser gerado por um fruto de fé na sua vida. Então, tudo pode acontecer, milagre pode. Deus pode te abençoar, pode. Mas você tem que se manter linear. Depende de onde está seu coração. Onde está seu coração, ali está seu tesouro, né? Vou mostrar uma coisa para vocês. Sabe como é que começou essa história de corrupção entre líderes?
Quando eu fazia parte do engano, tinha um estratagema: destruir a igreja. Década de 80, a igreja vivia o que pregava. Era uma igreja mais santa, era uma igreja que não estava tão aculturada com o pecado, que não tinha ainda tantas doutrinas e demônios no nosso meio, tantas doutrinas humanas, não tinha aquela questão das pessoas afagarem o ego, minha igreja, meu ministério, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou isso. Não tinha isso, sabe? Falavam de santidade, falavam de amor, falavam de perdão, falavam de Bíblia. De repente começou a entrar um monte de vento de doutrina estranho. Começou a vir fogo estranho. A igreja começou a perder sua identidade, começou a ficar amorfa, né? Começou a perder seus princípios, seus preceitos, seus valores. Aí o que acontece? Os satanistas, propositalmente, que se infiltraram nas igrejas naquelas épocas, eles ofertavam generosamente a pastores, a líderes. Começou a acender uma centelha naqueles corações. Opa, olha só quanto dinheiro eu estou recebendo, né? Olha só, e aí começar a manipular. Olha, pastor, eu sugiro que o senhor tire essa pessoa aqui do cargo, coloca aquele ali, né? Mas como aquele cara oferta muito, o pastor está ganhando muito dinheiro com aquele cara, então tá bom, eu não quero perder esse dinheiro, eu não quero perder essa coisa que entrou no meu coração aqui, essa ganância, aquele pecado de Acã, né? Eu não quero perder isso. Então tirava um homem santo e colocava alguém infiltrado do satanismo. E aí começou a lastrar isso em nosso meio. E aí chegou uma hora que esse vírus, que essa contaminação do mal já estava alojada no corações de homens que se afastaram dos preceitos de Deus. Então não basta você estar no preceito, tem que se manter no preceito. Saul estava no preceito, foi ungido pelo profeta para ser rei. Mas quando ele agiu neciamente, perdeu a bênção, perdeu a unção, perdeu a vida. Então tem que haver uma manutenção. E aí pessoas com esse coração, no dia de hoje, muitos empresários falam para mim: olha, Daniel, entrei numa igreja, comecei a frequentar, já recebi um cargo, já sou líder de um grupo lá. Você sabe por que está dando cargo? Está dando cargo porque você tem dinheiro, porque não quer manter você lá. E as pessoas têm essa questão com o cargo, né? Eu sou o chefe, todo mundo quer ser chefe, quer ser líder, mas ninguém quer ser ovelha. A gente tem que começar como ovelha, a gente já quer pegar a presidência, já quer ser o presidente, né? Mas não quer pagar o preço. A gente quer ser guerreiro, mas não quer passar pelo treinamento, quer ter vitória, mas não quer ter luta, quer ter unção, mas não quer pagar o preço de santificação. Não tem atalhos, Deus não faz acordos, né? Deus não faz acordos. E aí começou toda essa questão à nossa volta ali. Então, nós precisamos, a igreja precisa de recursos? Precisa de recursos. Mas o recurso não vai fazer, não é a garantia para a sua vida. Aí eu ofertei, eu dei com amor, eu fiz ali o melhor, mas se você fez por coação, se fez por medo, se fez por negócio com Deus, não funciona. Paulo nos dá um ensinamento. 2 Coríntios 9,6 diz assim: eu digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. É um princípio espiritual, né? A lei da semeadura. Deus deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele colherá, né? É um princípio espiritual. No entanto, qual é a marca disso? Não é olha só, que Paulo também vai dizer. 2 Coríntios 13,3. Conhecidos de vocês também, né? Eu, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Ou seja, sem amor não funciona. Se você ofertou sem amor, ofertou por medo, se a motivação foi medo, foi coação, foi negócio, foi pensando em ganhar uma recompensa, não foi por amor, você não vai ser abençoado. Sem amor não adianta. Mas se adorei a Deus, se eu subir no altar, quantas pessoas sobem no altar, pregam, cantam, louvam, adoram, está fazendo para aparecer? Não está fazendo para Deus, não está fazendo por amor? Está invalidado, não vai ter poder, não tem autoridade, não tem unção, vai morrer no deserto, perece no deserto. A gente quer conquistar a promessa e a gente fica muito aculturado que se eu fizer algumas coisas, eu conquisto a promessa. Só que se essas coisas não forem fundamentadas no amor, são só coisas. É como metal que soa, como sino que retine, né? Você não vai ter nada se não tiver amor. É esse amor que tem que ser despertado no seu coração. Essa é a missão da igreja, despertar no seu coração essa chama da fé. Fazer com que você experimente essas ondas do amor, o perfume de Cristo. Essa é a missão da igreja. Trazer ao povo de Deus arrependimento, trazer ao povo de Deus quebrantamento, santificação. É essa a missão da igreja. Não é vender prosperidade, não é passar uma imagem triunfalista de conquista isso e aquilo e acolá, sem que você tenha pago o preço antes. Aquela geração viu tudo, viu milagre, viu prodígio, eram sacerdotes, fizeram o tabernáculo, viram o poder de Deus, ofertaram generosamente, tiveram proibido de ofertar, morreram no deserto. Então aquilo não foi garantia de vitória, porque faltou fé.
Faltou fé, faltou relacionamento, faltou amor. Sem isso você morre no deserto, não deixa, tá? Aí aquele sistema fica amorfo. Aí o que acontece? O tempo avança, né? E Jesus, ele vai aparecer, depois de mais ou menos 400 anos de silêncio ali, Jesus aparece e ele vai encontrar uma igreja, mais uma vez, amorfa, uma igreja sem forma, uma igreja que perdeu sua identidade, perdeu seus valores, perdeu seus preceitos, perdeu os ensinamentos que Deus tinha dado. Jesus, ele vai resgatar esses preceitos. Ele deixou uma mensagem, uma cápsula de tempo para nós. Deixou uma mensagem para a nossa igreja, para os nossos dias. Vai estar em Apocalipse 3, de 14 a 22. Nós estamos vivendo exatamente essa igreja aqui. Apocalipse 3, de 14 a 22. Igreja de Laodiceia, né? Cápsula de tempo que Deus, na sua onisciência, guardou para o nosso tempo. Dá uma olhada. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a mensagem que Deus deixou nessa cápsula de tempo para os nossos dias. Você que acha que tem tudo, está morna, está morna. Então, olha, onde está a maioria, não é o sinal, não é uma chancela, não é uma evidência de que é o verdadeiro. Talvez seja só o caminho mais largo para você morrer no deserto. Talvez seja só onde estão indo as mariposas correndo atrás da luz artificial. Nem sempre, não coloque isso como uma regra na sua vida, né? Nós vemos ali que uma minoria, Josué e Caleb, acreditaram, né? A minoria estava aos pés da cruz ali, com Jesus. A maioria gritou: crucifica. E hoje, quando a gente fala da igreja de Laodiceia, morno, água quente, ela pode fazer café, né? Faz chá. Água fria, ela mata a sua sede. Mas e água morna? Faz o quê? É horrível tomar água morna, né? Eu lembro quando eu praticava arte marcial, o mestre chinês lá dizia que era bom tomar água quente, porque demorava, né, para você, transpirava menos, você absorvia mais. É coisa da medicina chinesa, eu não sei se isso aí tem fundamento ou não, mas era horrível, eu preferia ficar com sede, ficar com a boca sedenta, né, mas não tomava, porque era muito ruim, né, água quente ali. Então, a água morna não tem... Tudo é água. Todos nós somos feitos da mesma matéria-prima, carne e osso. A diferença é a temperatura, a diferença é a sua fé, a diferença é o grau do seu amor, da sua intimidade com o Rei. E isso vai determinar na sua vida vitória ou derrota. Vai determinar na sua vida a bênção ou a maldição, a conquista ou perecer no deserto. Por isso hoje a gente vê muitas pessoas perecendo no deserto, né? Jesus então encontra uma igreja amorfa. Uma igreja que tinha rituais, uma igreja que tinha suas cerimônias na sinagoga, uma igreja que tinha líderes, uma igreja que tinha ovelhas, mas era amorfa, perdeu a identidade. Era uma igreja, sabe, Deus não estava presente naquelas sinagogas. Ao contrário, Jesus foi expulso da sinagoga, né? Foi expulso ali. Os líderes queriam apedrejar, dizer que ele tinha demônio. E ele estava simplesmente apresentando a verdade, como também tentaram apedrejar Josué e Caleb por simplesmente crerem e falar a verdade. A verdade incomoda, a verdade incomoda. Outro exemplo interessante, a gente olhar para a vida de Paulo. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 8, Paulo, ele deixa uma sabedoria para nós, uma palavra de sabedoria. Ele não está usando do poder de persuasão. Olha que Paulo era um cara inteligente. Ele não usava da sua inteligência, do seu poder de persuasão para induzir o povo a fazer algo. Ele deixava que o Espírito Santo o guiasse. Olha só as palavras de Paulo aí. Vamos ler sobre 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 8, por favor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras,
ou de sabedoria. Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, ou dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Pois é. Se conhecessem a Deus, de fato, não teriam crucificado o amor, né? Era um mundo que estava com uma igreja amorfa, sem forma, que os seus preceitos, seus valores tinham sido perdidos ao longo do tempo. Paulo, então, está tentando explicar isso, explicando isso às pessoas. Não é a sabedoria do mundo, não é a sabedoria dos reis, é uma sabedoria que vem de Deus, dirigida pelo Espírito Santo. E Paulo era um cara muito inteligente. Ele nasceu numa cidade de Tarso, e Tarso era uma cidade que era um centro cultural de filosofia, de matemática e de religião. Ele certamente deve ter herdado ali a profissão do seu pai, fazia tendas, era cidadão romano, por inferência seu pai também devia ser um cidadão romano. Paulo, nós não sabemos a exatidão da data do nascimento de Paulo, mas podemos inferir aqui, por alguns teólogos conjecturam, como ele estava presente no apedrejamento de Estevão, ele estava jovem ali. O apedrejamento de Estevão ocorreu por volta do ano 32 depois de Cristo, então pode-se inferir que Paulo possa ter nascido em meados da primeira década do século I depois de Cristo. Ele foi então um contemporâneo mais jovem de Jesus, embora não há nenhuma evidência nas Escrituras que Paulo tenha tido um encontro com Jesus em vida. Se assim o fizesse, talvez já tivesse relatado. Mas ele conviveu com Barnabé, que provavelmente foi um dos 70 que Jesus enviou, e conviveu com Paulo, que esses sim conheceram e caminharam com Jesus. Paulo, então, ele era muito religioso, desde pequeno muito religioso. Ele estava muito próximo dos fariseus. Inclusive, Paulo veio se tornar parte desse grupo, veio se tornar também um fariseu. Ele tinha uma irmã, é citada em Atos 23:16, só estou citando, né? Ele estudou com um grande mestre, um fariseu, né, muito reconhecido no seu tempo, chamado Rabban Gamaliel, o velho. E aquilo remetia a ele um grande prestígio. Ele era um homem de notável inteligência. E ele foi ensinado de uma maneira. Então, daquela maneira que ele foi ensinado, quando ele observava a conduta dos cristãos, aquela conduta, de acordo com aquilo que ele foi ensinado, era uma conduta errada. Então, ele perseguia os cristãos. Perseguia porque ele achava que os cristãos estavam pervertendo os valores de Deus. Olha só a confusão que fez, né? Ele estava tão aculturado pela mentira, embora fosse um homem muito inteligente, então a inteligência não é sabedoria, viu? É diferente, né? Ele era uma pessoa muito inteligente, formado ali, se fosse nos dias de hoje, nas melhores universidades teológicas do planeta, com pós-graduação, especialista, tinha até o título, não tinha, né? Estou fazendo uma alegoria aqui. Hoje ele tem o título de doutor em divindade até. Tem gente, você está falando com quem? Você pensa que eu estou falando com qualquer um? Eu sou doutor em divindade. Não, né? Tem uns títulos que o pessoal inventa aí que é brincadeira, viu? Custa R$1.500 o diploma, já ofereceram para mim. Você não faz curso nenhum, só manda o dinheiro e manda o diploma. Então, é assim que você vira doutor em divindade, né? Estou contando um segredinho aí. Então, depois lá vem pedra, né? Mas faz parte, né? Falar a verdade, você traz pedra mesmo. Então, Paulo, ele perseguiu os cristãos porque ele estava aculturado, né? Que os cristãos estavam pervertendo os valores de Deus. Então, ele perseguia. E ele fala isso, Gálatas 1:14, vou ler aqui. E na minha nação excedi em judaísmo, e muitos na minha idade, sendo extremamente zelosos nas tradições dos meus pais. Então ele estava ali muito zeloso na tradição dos seus pais, ele foi ensinado nos preceitos do judaísmo, ele estava aculturado com aqueles valores daquele momento, mas um valor amorfo, que não representava a verdadeira face de Deus. E aí, agindo assim, então, ele já estava aculturado, por isso ele persegue os cristãos. No entendimento dele estava certo, ele estava fazendo a coisa certa. Até Provérbios fala isso, né? 12:15, o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos. Ele achava fazendo a coisa certa, mas estava fazendo errado. Então eu creio que muitos líderes hoje repetem aquilo que lhe foram ensinado um dia. Eles não estão fazendo por maldade, não estão fazendo para te prejudicar de verdade, mas eles foram ensinados daquela maneira. Eles só estão replicando o que foi ensinado. Foi ensinado aquilo para eles. E isso muitas vezes perpetua o engano. Aí sim foi ensinado, puxa vida, então eu vou repetir isso aqui, porque esse é o certo.
E aí depois Paulo vai ter o encontro com Jesus. E Paulo, então, ele deixa claro que ele perseguia os cristãos. Gálatas 1,13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Perseguia a igreja e a assolava. Então ele era um perseguidor da igreja, porque na mente dele, a igreja fazia umas coisas erradas. Ele estava aculturado com aquilo. Paulo, então, ele vai se tornar um apóstolo. Como que Paulo vai se tornar um apóstolo? Qual era o preceito da época? Quero lembrar aqui que nessa época que nós estamos falando, no início aqui, naquela formação do cristianismo, né, a igreja estava com os valores, os homens e mulheres de Deus, estavam com os valores de Cristo muito impregnados no seu coração, estavam embebidos daqueles valores. E a igreja viveu assim por mais de 300 anos, né, até entrar o sincretismo romano e tudo mais, e começar a trazer contaminação. Mas qual era o preceito? O que precisava ser ou ter para ser um apóstolo, para receber esse título? A Bíblia diz, Atos capítulo 1, 21 a 26. 21 a 26. Por favor, sobe. Portanto, é necessário que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi elevado ao céu, é necessário que um deles esteja conosco e sirva de testemunha da sua ressurreição. Indicaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então oraram, dizendo, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 escolhestes, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Lançando sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por unanimidade foi contado com os 11 apóstolos. Pois é, então para ser apóstolo era importante que você tivesse visto a Jesus, né? Que tivesse tido um contato muito forte com Jesus ali. E escolheram Matias. Nunca mais se ouve falar em Matias. Podemos inferir ali que foi algo precipitado deles. O escolhido vai ser Paulo. Paulo vai ser o apóstolo que vai completar novamente aquela formação dos 12. A conversão de Paulo deve ter ocorrido por volta, segundo alguns teólogos, por volta do ano 35 depois de Cristo. E Paulo vai morrer aproximadamente entre o ano 65 a 67 depois de Cristo, provavelmente decapitado, né? Que era uma pena capital romana dada aos seus cidadãos, né? Então ele não seria crucificado, né, como judeu, mas como cidadão romano, talvez tivesse sua sentença de morte, a decapitação, que era uma coisa usual na época. Então uma coisa para você pensar, Paulo, ele estava cego para Jesus. Ele não via Jesus. Ele estava ali, ele só enxergava o mundo. Ele via ali, ele tinha um conhecimento, ele conhecia a matemática, ele conhecia a religião, ele conhecia as ciências da época. Era uma pessoa que via o mundo, mas estava cego para Deus. Mas ele enxergava o mundo. Quando ele tem um encontro com Jesus, Paulo fica cego para o mundo. Ele não vê mais o mundo. E na cegueira de Paulo, ele começa a se enxergar. Deus que fez o cego enxergar, fez Paulo não enxergar, para que percebesse a sua condição de trevas. Quando Paulo deixa de enxergar o mundo à sua volta, ele passa a se perceber. Ele passa a se ver melhor. Eu sou pecador. Eu sou miserável, né? O que eu estou fazendo? E quando ele volta a ter a visão, ele agora vê a Jesus e agora ele está cego para o mundo. Inverteu. Agora ele não importa mais os valores do mundo. Agora o meu viver é Cristo. Agora eu me importa conhecer o autor da vida. Eu conheci a luz do mundo. Paulo agora não corre mais atrás da luz artificial como a mariposa. Ele conheceu a luz do mundo. Conheceu a Jesus o Cristo, o Salvador. Ele passa agora a enxergar só Jesus, só os valores de Deus, e fica cego para o mundo. As coisas do mundo não importam mais. Não importa. Nada vai me separar do amor de Deus. Não importa mais. Eu vou continuar louvando a Deus. Não importa mais o que aconteça. O meu viver é Cristo, né? A morte é lucro. Paulo, então, ele acaba tendo uma experiência especial. Qual é o verdadeiro templo? Jeremias capítulo 7, de 4 a 6. Pedir para subir. A gente fala de templo, de casa de Deus. Jeremias, o profeta, está falando aqui, capítulo 7, de 4 a 6. Pode ler sobre, por favor. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Se porém mudardes o vosso procedimento e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, a cada um com o seu companheiro,
se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Pois é. Essa é a questão, essa é a missão da igreja. Amparar as pessoas, dar acolhimento, apontar o caminho, abraçar. Isso que a gente tem procurado fazer aqui. Nosso bazar nada é vendido, tudo é dividido. A nossa mesa é partilhada, a gente não vende nada. A gente está aqui para oferecer o melhor para você. A vida é o maior patrimônio da igreja. Amós 8:1 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Esse dia, queridos, ainda não chegou. Hoje o povo não está interessado em ouvir as palavras de Deus. Eles querem ter as coisas que Deus pode proporcionar. Estão correndo como mariposas em torno de uma luz artificial. Estão correndo pelos desertos, achando que estão fazendo tabernáculos, arcas, atos, dando dinheiro e se consagrando temporalmente, mas não estão tendo a manutenção dessa fé. Na hora que Deus se coloca numa prova para valer, e agora? Onde está a tua fé? Na hora que a situação, que olha tudo à sua volta, não tem mais jeito, e agora? Aonde está depositada a sua fé? Você olha o inimigo como gigante? Ou você sabe que é uma hora que ele está dentro de você? Você se vê como um gafanhoto? Como você se enxerga? O que você tem trazido lá como herança do seu cativeiro? Ainda tem orgulho no seu coração? Tem avareza? O seu viver é Cristo ou não é? Nós ainda estamos enxergando o mundo. Estamos cegos para Deus. Jesus, ele quer ter um encontro pessoal conosco para que você fique cego para o mundo e veja só Ele. E quando você vê a glória de Deus, você passa por esse mundo de uma outra maneira. Você anda por essa terra de uma outra forma, um andar leve. O andar de alguém que está ali perto, não o andar de alguém que está cativo, arrastando as correntes do pecado ainda. A missão que Deus tem nos dado, ela está estribada em Atos, capítulo 26, versículo 18, diz assim: para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Essa é a missão que Deus tem nos dado. Apontar ao povo de Deus o caminho, a herança daqueles que são santificados nele, a herança de dizer que o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar, nada de importante vai te faltar. Eu tenho visto isso na minha vida. No dia que o meu carro quebrou, no mesmo dia, Deus usou o coração de uma irmã, da Débora, me emprestou o golzinho dela. Eu fiquei com o carro até Deus me dar um outro veículo. Fiquei com o carro uns 45 dias, quase 2 meses. Então Deus usou. Eu conheço muitas pessoas que têm posses, que poderiam, gente que tem dono de loja de carro, gente que ganha 200 mil reais por mês, ninguém ajudou. Eu vou orar por você. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, O rico é avarento. Onde está seu tesouro? Deus usou os pequenos, um pouquinho de cada um, 100 reais de um, 20 do outro, 30 do outro, 1000 do outro, e um pouquinho de cada um ali, num pequeno grupo, menos de 100. Alguns deram mais, outros repetiram a oferta, e deu para trazer um carro ali para a gente. Então, Deus é um Deus de provisão, mas quando você está em amor a Ele, quando você está em amor, não quando você está ali de uma maneira coagida, quando você está negociando, barganhando com Deus. É importante que você siga o seu líder, que você confie na sua liderança, se ele for ungido de Deus. Porque se eles não forem ungidos do Senhor, ele vai te levar a caminhos errados. Condutores cegos eram os fariseus. O povo vai perecer, porque está seguindo um caminho que não é o caminho de Deus, vai morrer, vai perecer. Mas muitas vezes há o outro lado também, há a culpa do povo. Porque no caso ali de Moisés é o líder certo. Deus deu a promessa, deu o líder, e o povo perdeu porque faltou fé. Então tem o seu lado também, tem a sua parte também. Não é só transportar no melhor, a culpa é do meu líder. Não, tem a sua parte também. É muito comodismo isso, é muito simplista isso. Por outro lado, claro, se você está alinhado com Deus e o seu líder também, a chance de você ter vitória é muito maior, Nós vamos observar isso em 2 Crônicas, capítulo 32, e 6 a 8. Olha só a direção que foi dada através do líder e como aquilo trouxe paz ao coração do povo. 2 Crônicas 32, e 6 a 8. Por favor, suba. Pôs os oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-os a si na praça da porta da cidade e disse-lhes ao coração: esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais,
nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois convosco há um maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. E o povo recuperou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. O povo recuperou o ânimo, que aquele líder recebeu de Deus a direção e passou a direção ao povo, que trouxe paz àquele coração e trouxe uma vitória tremenda, uma vitória sobrenatural. Então há a participação do líder, há a participação do povo. Não adianta só ter o capitão precisa do exército, né? O líder precisa ter um grupo junto com ele, um grupo que caminha na mesma direção, né? Por outro lado, o soldado precisa de um líder que o ajude a combater o bom combate, que lhe passe as estratégias. Isso é a igreja, é esse corpo, é esse grupo, essa unidade, né? Os dedos da mão diferentes que fecham formam um punho forte. E qual é a regra que Deus estabeleceu? Qual é a lei majoritária que Deus estabeleceu sobre a casa de Deus? Está em Ezequiel, eu vou ler para vocês, 43:12. Essa é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que a lei da casa, ser santíssimo. O que Deus ele quer para você e para mim, querido, é uma vida de santidade, acima de tudo. Foi a primeira coisa que Josué disse ao povo: vamos conquistar a terra? Então santificai-vos. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifica primeiro. Deus ele quer a sua santificação. Santificação é um processo voluntário, ela vem de dentro para fora. Santificação não é coação, ela não é orquestrada por alguém, é um ato de amor. Senhor, eu me consagro, eu entrego para Ti a minha vida, o meu melhor, os meus talentos, os meus dons, os meus recursos, é tudo Teu, não é mais meu, é Teu. Agora eu ando leve, porque eu não carrego mais peso nenhum nos meus ombros, é tudo Teu, entreguei para Ti. Entreguei, Senhor, minhas preocupações, entreguei meus medos, entreguei minhas aflições, entreguei no Teu altar, é Teu. O Senhor leva para mim, eu vou andar leve na terra. Essa é a paz que transcende entendimento, queridos. E que hoje nós possamos ter aquela experiência de Paulo. Se você ainda está vendo o mundo, está olhando as coisas do mundo, os valores do mundo, os preceitos do mundo, e está cego para Deus, é hora de você ter um encontro verdadeiro com Jesus. Porque quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, você fica cego para o mundo, que se lasque o mundo, né? Isso tudo vai passar, né? Isso tudo vai passar. Que o seu viver seja Cristo. Nós vamos buscar de Deus essa força que vem do alto, a força de poder enxergá-lo de uma maneira como Paulo enxergou. E quando Paulo ficou cego, ele passou a ver Deus. Às vezes você tem que fechar os olhos para escutar a voz de Deus. Curva a tua cabeça, querido, fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nos mostra, Senhor, a Tua graça em nossas vidas, Senhor. Traz a lembrança, Senhor, a cada vida aqui presente. Todos os livramentos que o Senhor deu. Todos os livramentos. Todas as vezes que o Senhor estendeu a mão para cada um de nós, nos levantou. Todas as vezes que o Senhor nos enxugou as lágrimas. Todas as vezes que o Senhor nos protegeu, nos guardou, nos trouxe conforto. Oh Pai amado, aquela geração de Moisés viu tantas coisas, mas na hora que Deus pediu algo tão pequeno, pediu fé. Vocês acreditam em mim? Aquele povo titubeou. Quantos sinais você já não viu? Quantos milagres você já não viu na sua vida? Quantas vezes você louvou a Deus? Quantas vezes você foi na casa do Senhor? Quantas vezes você ofertou o melhor que você tinha? Mas Deus, Ele só quer uma coisa de você, Ele quer o teu amor. É o maior dos mandamentos. Me ame de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Esse amor vai gerar em você fé. E quando você caminhar na terra com essa fé, você caminha na terra como filho do Rei dos Reis. Você nunca mais vai estar sozinho. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Eles só se acampam ao redor dos filhos, não dos forasteiros. Os anjos estão acampados ao redor dos filhos. Que você possa ter a experiência que Paulo teve hoje. Que hoje a luz de Cristo possa inundar o teu coração, a tua vida. Que hoje você possa ser nesse local com um amor renovado por Deus, com uma sede de conhecer mais a Ele.
e que você tenha uma certeza no seu coração. Faça parte dessa minoria. Faça parte do exército de Gideão. Faça parte daqueles discípulos de Jesus. Faça parte dos valentes de Davi. Nem sempre a maioria está com a razão, querido. Não olhe para os milagres. Milagre não move montanhas. Não deposita suas esperanças naquilo que você entrega por coação, por medo, por querer buscar uma recompensa de Deus. Deus, Ele só quer o seu coração, Ele quer teu amor. Tudo que você fizer para Deus em amor, Ele vai receber com gratidão. Vai chegar na sala do trono com um aroma suave. E sem amor, querido, não adianta você dar toda a fortuna, não adianta queimar o seu corpo, não adianta falar a língua dos anjos, não adianta bater o pé, declarar, determinar. Sem amor você é vaso vazio. E os vasos vazios são aqueles que mais fazem barulhos. E hoje, que nós que estamos fazendo parte de uma igreja de Laodiceia, morna, amorfa, Jesus, Ele continua insistindo e batendo a porta. Ele quer cear conosco. Jesus mais uma vez vem hoje ao teu coração, querido, e bate a porta. Me deixa entrar, filho. Me deixa entrar, filho. Me deixa entrar no teu coração, que você possa enxergar o mundo aos meus olhos. Possa ver o que eu vejo. Possa sentir o que eu sinto. Que hoje você possa sentir esse amor de Deus na sua vida, sendo fortalecido. Fique em pé onde você está, guerreiro. Ó Pai, nós colocamos, Senhor, em pé diante da Tua santa presença esse lugar. E pedimos em nome de Jesus, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, como o Senhor tirou de Paulo. Tira, Senhor, toda a cegueira dos nossos olhos. Que nós possamos, Senhor, ver a Tua verdade. Que nós possamos, Senhor, caminhar na terra como mais do que vencedores. Nós possamos fazer parte daquela geração de Josué que conquistou porque buscou a santidade, conquistou porque mortificou a carne, conquistou porque não repetiram os erros dos seus antepassados, conquistou porque não murmuraram e só deram um brado de vitória quando Josué assim deu a ordem. Ó Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor, Josué nesse dia. Levanta líderes, Senhor, para apontar a direção ao Teu povo. Levanta, Senhor, geração João Batista, que prepara a Tua volta gloriosa. Levanta, Senhor, homens e mulheres dispostos a Te dar o melhor, Senhor. A Te dar o melhor. Levanta os Paulos nessa nação. Homens e mulheres, Senhor, segundo o Teu coração. Homens e mulheres, Senhor, que possam fazer suas as palavras de Paulo. Meu viver é Cristo. Meu viver é Cristo. Que a luz de Cristo hoje possa te iluminar, filho. Que você hoje possa ter encontro com essa verdade. Não corra atrás das coisas. É o amor que Jesus quer. É a santificação que Ele quer. Isso vai gerar fé na sua vida. E quando você tem fé, guerreiro, você pode todas as coisas. Nada fica fora desse tudo. Você tudo pode naquele que te fortalece. Por meio da fé. Ó Pai, em nome de Jesus, derrama sobre cada vida aqui presente uma unção dobrada, Deus, do Teu amor, uma porção redobrada, Pai, da Tua fé. Reacende, Senhor, aqui a chama da fé dos corações, Deus, que a fé já tem esmorecido, que a Tua palavra diz que no final dos tempos a fé de muitos, o amor de muitos começará a esfriar. Ó Pai, reacende essa chama, Deus, esse remanescente fiel, nesses homens e mulheres que não se curvaram ao Baal do nosso século. Ó Pai, em nome de Jesus, levanta nessa nação aí homens e mulheres como Elias, como Eliseu, que tem uma conduta linear, que não importa agradar as multidões, que importa agradar a Ti. Ó Pai, em nome de Jesus, nós fazemos hoje um compromisso diante de Ti, Senhor. Hoje nós vamos sair desse local, Senhor, transformados, como o Senhor transformou a vida de Paulo. E Paulo nunca mais olhou para trás, nunca mais. Ele se despojou daquele velho homem, se despojou dos seus valores. Ele não levou nenhuma herança no seu coração do cativeiro. Eu estou livre, eu posso todas as coisas, eu estou livre. E nada vai me separar desse amor. Que você possa, filho, que você possa, minha irmã, combater o bom combate da fé a cada dia da sua vida. E provar o que é ser de verdade mais do que vencedor. Mais do que vencedor, em nome de Jesus.
Quero abençoar a vida de vocês, filhos, que vocês tenham uma semana de vitória. Que vocês possam levar na sua mochila da fé mais essa pedra memorial. Que hoje você está atravessando as águas do Jordão. Deus está te trazendo uma promessa para a tua vida. Tem promessas para você. Tem promessas, tem Canaãs na sua vida. Você só vai conquistá-las pelo amor e pela fé. Numa vida verdadeira de santidade a Deus. Que o Senhor, querido, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Hoje, amanhã e até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dá um abraço no teu irmão, querido. Boa semana para você. Semana de vitória. Que Deus te abençoe.